Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Continuo me tratando, andei sumido porque tava doendo muito, sabe? E assim, eu dei uma abusada nos remédios, confesso, né? Mas tava doendo muito, então não dava para aparecer aqui, ainda tá doendo. Eu tô gravando para vocês aqui em meio à crise, tá? Eu tô sentindo muita dor, mas a gente vai continuar aqui porque o canal não pode parar. Muita gente não entende, vejo que tem gente indo embora, mas quem ficou são os de verdade, são aqueles que realmente foram escolhidos para estar aqui comigo, tá? Então, você que está gostando do nosso conteúdo, aperta aqui nesse botão de inscreva-se, torne-se um amigo do canal Memória Alvinegra, porque aí você faz o canal continuar crescendo. A nossa meta é de 14 mil inscritos, mas a nossa meta para o final do ano é de 15 mil amigos por aqui, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Brasil confundindo um pouco com o Botafogo. Isso porque o Brasil já tem o seu adversário definido na fase de 16avos de final, vai ser o Japão. E eu quero falar com vocês sobre os adversários que o Botafogo teve no Japão quando visitou a Terra do Sol Nascente. É sobre isso que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Para facilitar a vida de vocês, eu vou me esconder um pouco nesse vídeo. Às vezes eu vou botar a cara aqui para falar com vocês, mas eu vou dar uma escondida, vou colocar algumas artes aqui no nosso vídeo para que vocês não precisem ver toda hora eu sofrendo aqui com alguma crise de dor, tá certo? Esse vídeo também vai ter algumas pausas bruscas, alguns cortes bruscos, na verdade, porque quando a crise aumentar, eu vou dar uma parada, descansar e a gente vai seguir de onde a gente tem que seguir. Beleza? Bom, vamos lá. Em 1983, o Botafogo viajou pela primeira vez ao Japão. Foi disputar a Copa Kirin, tá? A Copa Kirin foi disputada com 4 jogos do Botafogo, tá? Foram cinco clubes nessa competição, 4 adversários para o Botafogo. No primeiro jogo, empate em 1-1 com o Yamaha. O Yamaha, para quem está mais ligado no futebol japonês e vai saber o nome que eu estou falando aqui, o Yamaha é o que conhecemos hoje como Júbilo Iwata, que hoje está na segunda divisão do futebol japonês, mas é um dos clubes fundadores da J-League. A J-League surgiu em 1993 exatamente, e o Júbilo Iwata é um clube fundador da Liga Japonesa. Antes da Liga Japonesa existir, o Yamaha mudou de nome primeiro para se tornar Júbilo Iwata e aí ser um dos fundadores da J-League. Contra o Júbilo Iwata, o Botafogo, quer dizer, contra o Yamaha barra Júbilo Iwata, o Botafogo empatou em 1-1 com um gol de Nunes. Yamaha, Júbilo Iwata. Destaque para 2 jogadores brasileiros muito conhecidos que jogaram no Júbilo Iwata. Um deles com passagem pelo nosso Botafogo. O primeiro é o Dunga, que jogou no Júbilo Iwata entre 1995 e 1998, o tetracampeão assim que conquistou o título com o Brasil na temporada seguinte, foi jogar no Japão e ficou lá até 1998, o capitão do Tetra. E com passagem pelo Botafogo, como eu citei para vocês, Rodrigo Souto. Rodrigo Souto jogou pelo Botafogo em 2014, mas antes ele também esteve no Júbilo Iwata ali nas últimas temporadas do time japonês, do time que é azul claro lá, né? Até uma cor bonita, eu gosto muito da camisa do Júbilo Iwata, né? Foi um dos últimos anos em que o Júbilo Iwata disputou a primeira divisão da J-League. Depois, com a saída do Rodrigo Souto, já a debandada que já era anunciada aconteceu e o Júbilo Iwata ainda não conseguiu voltar para a primeira divisão. Já flertou várias vezes, mas nunca conseguiu voltar à primeira divisão. Então, dos jogadores mais famosos do Brasil que jogaram pelo Júbilo Iwata, Dunga e Rodrigo Souto, com passagem pelo Botafogo em 2014. Na segunda partida, eu sei que muitos de vocês vão reclamar agora, vai ter uma chiada braba, porque o Botafogo acabou sendo derrotado na segunda partida. Derrotado
pela seleção da Síria. A derrota foi por 1-0. Na partida seguinte, mais uma seleção, dessa vez a seleção do Japão. O Botafogo pegou a seleção japonesa e venceu por 3-1 com gols de Nunes duas vezes e o Té fechou o placar da vitória. Na última partida, era o confronto que valia o título, confronto de alvinegros, o Botafogo brasileiro e o britânico Newcastle. O Newcastle precisava apenas do empate e o empate aconteceu. 0-0, empate sem gols entre a equipe brasileira e a equipe britânica, e o Newcastle acabou campeão da Copa Kirin. Tá aparecendo a arte aqui para vocês, a imagem, na verdade, não é nenhuma arte. Tá aparecendo a imagem aqui para vocês agora da taça muito original que o Botafogo recebeu como segundo colocado, um capacete, né? É capacete que a gente fala, é um elmo, né? Um elmo Shogun, né? Foi o troféu do segundo colocado que o Botafogo ganhou na Copa Kirin. E para vocês que gostam de uma cervejinha e de repente gostam até, tem gente aí que é sommelier de cerveja, gosta de provar ali sabores internacionais, então temos a Kirin. Copa Kirin nasceu da cervejaria Kirin, muito famosa no Japão até hoje. É uma cervejaria que tem como seu principal produto a cerveja Kirin Ichiban, na tradução literal, Kirin primeira, Kirin melhor, né? Porque ali eles têm uma tecnologia para fazer essa cerveja. E essa cerveja vende não só no Japão, mas vende também no exterior. Se você procurar, você que gosta daquela cervejinha, se você procurar, você deve achar em alguma loja especializada, em algum sommelier, você deve encontrar a cerveja Kirin Ichiban. Agora eu quero pedir para vocês aqui, um leve intervalo aqui no nosso vídeo, quero pedir para você o like, o seu comentário, se você lembra de alguns dos jogos que eu já comentei aqui, vou falar de mais alguns, mas quero saber se você lembra deles, já vai se adiantando aqui, comenta. Deixa o like também nesse vídeo. E se você está gostando até aqui, desculpa a dificuldade que eu estou tendo de passar as mensagens para vocês aqui nesse vídeo. Estou fazendo aqui na base da raça, na base do amor aqui para vocês. Tá bem difícil, mas eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Tá? Pensa em se tornar um amigo do canal Memória Alvinegra. Ajuda a gente a continuar crescendo e a bater essa meta inicial de 14 mil inscritos por aqui. E também entra nessa toada de ajuda para a gente conseguir ao final do ano 15 mil inscritos. Beleza? Bom, vamos seguir aqui. Já fiz todos os pedidos. Avançando no tempo, a gente chega a 1994. Em 1994 não foi uma lembrança boa. O Botafogo até marcou gol. Roberto Cavallo marcou para o Botafogo. A partida foi disputada em Kobe. Essa partida foi válida pela Recopa Sul-Americana. O Botafogo, campeão da Copa Conmebol de 93, com um time completamente mudado no ano seguinte, enfrentou o São Paulo de Tele Santana e companhia, campeão da Libertadores de 1993. O Botafogo perdeu por 3-1 com o gol que eu já citei, o gol de Roberto Cavallo. O Botafogo acabou ficando com o vice-campeonato da Recopa Sul-Americana. Já em 96, agora na nossa parte final do vídeo, foi o último confronto do Botafogo contra qualquer equipe em território japonês. E essa última vez foi contra o Cerezo Osaka. Foi um jogo até festivo. Valia uma taça também, mas foi um jogo festivo porque a partida serviu para inaugurar o Nagai Stadium, casa do time local. Casa do time local até hoje. Você pode pesquisar no Google ou então até acompanhar o campeonato japonês pelo canal Gold. E aí você pode conhecer um pouquinho o estádio do Cerezo Osaka. Quando você for ver uma partida do Cerezo Osaka jogando em casa, você vai lembrar do canal Memória Alvinegra, que informou que quem participou da abertura desse estádio, o Nagai Stadium, foi o Botafogo contra o Cerezo Osaka. E com gols de Túlio, Souza e Zé Carlos, o Botafogo venceu a equipe japonesa por 3-1. O Cerezo Osaka estreou seu novo estádio, perdendo para o Glorioso. Em 3 épocas diferentes na Terra do Sol Nascente, o Botafogo acumulou 6 partidas com 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. As ligações do Botafogo com o futebol japonês não ficam restritas só aos jogos, mas também tem jogadores marcantes e também não fica restrita apenas à parceria
com a Mizuno. A parceria com a Mizuno só mostra o quão importante é o Botafogo em território japonês. Se não fosse importante, a Mizuno não estaria interessada, não teria ficado interessada em ser a nova fornecedora do Botafogo. Mas como eu falei para vocês aqui, essa ligação do Botafogo com o futebol japonês não fica só restrita aos jogos e à Mizuno. Também fica a cargo dos jogadores que jogaram pelo Botafogo e fizeram sucesso. Ou jogaram apenas, sem tanto sucesso, jogaram pelo futebol japonês em algum clube da J-League. Já citei aqui o Rodrigo Souto, que jogou pelo Botafogo em 2014. Mas anos à frente, o Botafogo pôde conta até hoje, com o Júnior Santos, que jogou pelo Kashiwa Reysol e também pelo Sunfresh Hiroshima. A participação mais marcante de um jogador com a camisa do Botafogo foi exatamente de um japonês, o Honda. O Honda chegou ao Botafogo com a camisa 4 e jogou pelo Botafogo. A passagem não deixou a mínima saudade, mas passa a ser uma participação marcante porque foi um japonês jogando no futebol brasileiro e pelo Botafogo. Mas antes do Honda, a gente ainda teve o Eric. O Eric jogou pelo Matida Zélvia e também emprestado pelo Matida Zélvia, jogou pelo Vissel Kobe. E assim, o Botafogo continua escrevendo a sua história com o futebol japonês. Será que um dia o Botafogo vai voltar a jogar na terra do sol nascente? Eu torço que um dia isso aconteça e que, se puder, o Botafogo possa realizar o sonho deste humilde cidadão, deste humilde torcedor. Se o Botafogo for para o Japão, alô diretoria, me leva. Eu tenho sonho eterno de conhecer o Japão. É o país dos meus sonhos e eu sempre quis conhecer. Então, se rolar a oportunidade, oi Botafogo, me leva. Tô aqui, quero muito, tá? E o Brasil vai enfrentar o Japão na segunda-feira pela fase de 16avos de final. Comenta aqui embaixo também. Brasil passa? Japão é complicado? Dá Japão? Como é que vai ser? Eu estou em conflito. Posso pressentir o perigo e o caos, porque meu coração vai ficar dividido. Vai tender um pouco mais para o Brasil, porque eu sou brasileiro. Mas eu gosto tanto da seleção japonesa, eu acho que eles merecem um avanço, mas que não seja contra o Brasil. E o craque japonês deve estar exatamente como a imagem que eu vou botar para vocês aqui no nosso vídeo. Esse tá feito, tá entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui. E os jogadores já estão posicionados. Tsubasa, aqui estamos nós. Vamos nos divertir. Ivaú, Santana, Pepe, Roberto, Tsubasa. Que felicidade nos encontrarmos aqui nesse jogo.